E aí, já parou para pensar de onde vem um dinheiro? E por que esse assunto às vezes parece tão complicado? Bom, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para desvendar juntos os segredos da nossa economia. Olha só, direto ao ponto. A gente vive ouvindo nos jornais que o mundo está em crise, que falta dinheiro para tudo, mas será que falta mesmo? Ou será que a história é um pouco diferente? Vamos investigar isso. É, são palavras como inflação, crise, desemprego, elas estão por toda a parte, né? E o mais importante, não são só palavras difíceis, não. Elas afetam, por exemplo, o preço do lanche na escola e até o emprego dos nossos pais. Vamos pegar um exemplo recente, a pandemia. Aconteceu uma coisa muito esquisita. Enquanto algumas poucas pessoas ficaram muito, mas muito mais ricas, a grande maioria teve que apertar o cinto. A desigualdade ficou ali, ó, na nossa cara. E isso já nos dá uma pista muito importante. Talvez a questão principal não seja a falta de dinheiro, e sim o jeito como ele é dividido entre as pessoas. Para entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Pode parecer loucura, mas acredite, o dinheiro nem sempre existiu. Durante milhares e milhares de anos, a humanidade viveu sem moedas, sem notas. Mas, ué, como é que as pessoas conseguiam as coisas que precisavam então? A resposta para isso era o escambo, a famosa troca. Imagina só, trocar um saco de feijão por um peixe fresco ou, quem sabe, uma galinha por um vaso de barro. Era basicamente assim que a economia funcionava. A troca direta era útil, claro, mas tinha um problemão. E se a pessoa que tinha o peixe não tivesse afim do seu feijão? Complicado, né? O dinheiro veio para resolver isso. Ele virou uma espécie de coringa, um item que todo mundo aceitava. Isso facilitou a vida de um jeito incrível. E aí, de repente, o mundo começou a ficar maior. Com os navios cruzando os oceanos, o comércio entre lugares distantes simplesmente explodiu. O escambo já não dava mais conta do recado. Foi nessa hora que as moedas de metal viraram as verdadeiras estrelas do show. Com todo mundo querendo comprar e vender mais e mais, começou uma verdadeira corrida maluca pela riqueza entre os países. E essa competição toda ganhou um nome: mercantilismo. Pensa no mercantilismo como um grande jogo. E a regra número 1 era bem simples. Acumule o máximo de ouro e prata que conseguir. O país que tivesse o maior tesouro era considerado o mais poderoso de todos. Simples assim. Alguns países, tipo a Espanha, levaram essa regra ao pé da letra. Eles foram para suas colônias, pegaram todo o ouro e prata que podiam e guardaram tudo em cofres gigantescos. Essa tática ficou conhecida como metalismo. Só que a Inglaterra e a França tiveram uma outra ideia. Em vez de só ficarem guardando ouro, eles pensaram, e se a gente usar esse metal para construir coisas, tipo tecidos e ferramentas, e vender para outros países? Foi uma jogada, digamos, bem mais esperta. E essa foi a grande sacada. Ouro guardado é igual dinheiro debaixo do colchão. Ele não rende, não cresce. Para gerar mais riqueza, o dinheiro precisa circular, ser investido. Ele tem que se transformar em capital. E essa ideia de fazer o dinheiro trabalhar para gerar mais dinheiro, bem, aí está a sementinha do sistema que domina o mundo até hoje, o capitalismo. Tá, mas como essa máquina toda começou a girar? Pensa numa receita de bolo. Precisou de 3 ingredientes principais que foram se misturando ali na época do mercantilismo. Primeiro ingrediente: surgiram os bancos, prontos para emprestar dinheiro para grandes projetos. Segundo, os governos entraram em campo, protegendo suas empresas como um time de futebol protege o seu melhor jogador. Essa parceria entre bancos e governos foi o que deu o empurrão inicial para o capitalismo. E é aqui que a gente vê o resultado claro daquelas duas estratégias. A Inglaterra pegou seu ouro e investiu em fábricas, em navios, transformando tudo em capital, que não parava de crescer. Enquanto isso, o ouro da Espanha, bom, ele ficou lá, parado, perdendo seu valor com o tempo. Ok, já viajamos bastante pelo passado, mas afinal, o que essa história toda de reis, navios e ouro tem a ver com a nossa vida hoje, com internet, celular e tudo mais? Vamos conectar esses pontos agora. Lembra daquela pergunta que a gente fez lá no comecinho? Afinal, falta dinheiro no mundo? Pois é, depois dessa viagem toda, a resposta começa a ficar bem mais clara. O grande lance não é a falta de dinheiro em si,
mas as regras do jogo. E essas regras, que foram criadas séculos atrás, acabaram concentrando a riqueza nas mãos de poucas pessoas. É um padrão que, de certa forma, a gente vê até hoje. E a história não para, né? Da simples troca de mercadorias até o Bitcoin, a economia está sempre se transformando. Entender essa jornada é o primeiro passo para a gente poder imaginar o que vem pela frente. O mais legal dessa história toda é entender que o sistema econômico não é algo fixo, que caiu do céu. Ele foi criado por pessoas e pode ser mudado por pessoas. Então a pergunta que fica no ar é: como nós podemos ajudar a escrever o próximo capítulo dessa história, pensando em um futuro mais justo para todo mundo? Fica aí a reflexão.